Ok, hello people. Vamos começar a nossa aula de inglês de hoje. Então, na semana passada, a gente começou a ver o passado do verbo to be. Então, hoje a gente vai continuar com o passado do verbo to be e fazer várias atividades usando as formas do passado do verbo to be. Então, nosso primeiro slide de hoje é este daqui, past of verb to be, né? É o passado do verbo to be. Então, eu coloquei aqui a forma do passado do verbo to be, como está no livro de vocês, singular e plural, né? Então, eu tenho I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, ele ou ela, para coisas e animais, né? It was, ele ou ela estava ou era. E a forma do plural, né? You were, vocês eram ou estavam. We were, nós éramos ou estávamos. E they were, eles ou elas eram ou estavam, né? Então, lembra disso, né? Was é usado para I, eu. He, she, it, ele, ela e ele, ela, né? E were é usado para you, você era, você estava, para you no singular e para you no plural, né? You were, we were, nós éramos ou estávamos, e they were, certo? Então fica bem claro a questão do passado do verbo to be. Agora vamos ver isso na prática. Esse próximo slide aqui, past of be, né? Past of to be, nós temos as duas formas aqui, ó, was e were. Was para o singular, para algumas pessoas, e were para o plural de algumas pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, para entender o passado do verbo to be, temos que entender o presente, né? Então, eu coloquei frases no presente e frases no passado para você entender melhor. Então, eu tenho aqui, ó, I am at home. I am at home. Eu estou em casa. I was at work. Eu estava no trabalho. Então, aqui é o passado, né? I was at work. Eu estava no trabalho. Eu estou em casa. Eu estava no trabalho. Segundo exemplo aqui, ó. She is in the kitchen. Ela está na cozinha. She was in the living room. Ela estava na sala. She was, né? Ela estava. Então, ela está na cozinha, ela estava, passado, né? Na sala. Outros exemplos aqui, ó. They are coaches. Eles são técnicos ou treinadores. They were soccer players. Eles são jogadores, eles eram jogadores de futebol, né? Então, eles são técnicos, eles eram jogadores de futebol, né? They were soccer players. Outro exemplo. You are at home. Você está em casa. You were at school. Você estava na escola. Então, presente, passado, né? You were at school. Você estava na escola. Pronto. Então, esse é o resumo da aula passada. A gente vai para o nosso livro de inglês agora para a gente praticar o uso do verbo to be melhor, né? Então, nós encerramos na última aula nessa página aqui, ó, já bem maior para você ver. Você respondeu aqui, é sobre, eu vou até usar como exemplo aqui, esse finalzinho aqui da página que a gente viu na semana passada, que você ficou de fazer e responder quem são esses famosos aqui, né? Lembra? Então, tem aqui, ó. He was a famous rock musician and an actor from the USA. Ele era um músico de rock famoso e um ator dos Estados Unidos. Quem é essa pessoa? His parents were very poor. Né? Seus pais eram muito pobres. Essa pessoa é Elvis Presley, né? Então, se você respondeu assim, está correto. Segundo exemplo aqui, ó. He was an African American singer. He was an African American singer. Ele era
um cantor afro-americano. His brothers and sisters were singers too. Seus irmãos e irmã eram cantores também. Quem é esse rei do pop? Michael Jackson. E no final aqui, she was a scientist, né? Ela era uma cientista. She was famous for her research on radioactivity. Ela era famosa por sua pesquisa em radioatividade. Quem era essa pessoa, né? Quem era essa pessoa? Mary Curie. Então, você tem essas três respostas, que foi da semana passada, mas eu quis usar como exemplo, né, do verbo to be no passado. Ele era chamado, ela era, né, ele era famoso. Então, was ou were, né, que é o were, seus irmãos e sua irmã eram cantores, né, o plural. Então, vamos lá. Aqui a tabela que eu mostrei agora há pouco. Agora você vai responder essas questões aqui, ó. Eu vou responder a primeira e aí vocês fazem o restante, né? Então, eu tenho Bach, famous composer, he e German. Eu vou usar essas palavras para formar uma frase no passado. Aqui eu tenho que dizer que Bach era um compositor famoso, ele era alemão. Como é que eu faço isso em inglês? Deixa eu colocar mais para cima. Aqui, vamos lá. Então eu escrevo assim: Bach was, né, a famous, né? Bach was a famous composer. Ponto, né? Bach was a famous composer. Eu usei o passado verbo to be aqui. Bach foi um compositor famoso. Aí eu tenho que dizer que ele era alemão. Então eu vou completar aqui, ó. He was German. Deixa eu colocar esse G maiúsculo aqui, né? German. E aqui eu coloco, um ponto aqui, né? É possível colocar um ponto. Não vai sair o ponto agora não. Então eu tenho aqui duas frases referente a essa primeira frase aqui de cima, né? Bach was a famous composer, he was German. Bach foi um compositor famoso, ele era alemão. Então, eu usei todas as palavras aqui formando uma frase no passado, né? Então, a mesma coisa você vai fazer com as outras frases. Você vai dizer que Marilyn Monroe foi uma atriz e ela era americana, né? Ana foi uma dançarina, ela era russa. Michelangelo foi um artista, ele era italiano. Então, você vai formar essas frases em inglês, né? Certo. Prosseguindo aqui, você tem aqui que escrever uma frase sobre um famoso, né, no passado. Você vai escolher um famoso e vai escrever sobre ele, usando o mesmo recurso de cima aqui, ó. Eu digo que Pelé foi um jogador de futebol, ele era brasileiro. Ele ainda é brasileiro, né? Ele não morreu. Então, só como exemplo. Então, você vai escrever, você vai pensar num famoso ou numa famosa e vai escrever uma frase em inglês aqui sobre ele ou sobre ela, né? Ela era um artista, ela era italiana. Então, você vai escrever isso aqui em inglês, certo? Bom, continuando nossa atividade, aqui é o caderno de atividades, onde você vai usar o passado verbo to be nessas frases aqui. A letra A está falando sobre uma pessoa famosa, né, uma mulher famosa. Na letra B está falando sobre uma banda famosa, né? E aí você vai ter que colocar as formas do verbo to be nesses espaços para completar primeiro as frases para depois descobrir quem é a pessoa. Qual é a forma do verbo to be que eu vou usar? Ou você vai usar was ou were. Vou colocar aqui, ó. Ou você vai escrever was, ou você vai escrever were, né? Were.
São as duas formas do passado do verbo to be. Em cada linha dessa, você vai escrever was ou were. Então, lembra que aquela tabela tem she. She é o quê? She was ou she were. Aqui, outro exemplo aqui, ó, it. É it was ou it were. Então, lembra aquela tabela, você vai escrever ou was ou were nesses espaços aqui. Quando você escrever, completar, aí você vai descobrir quem são essas pessoas. Ou quem é essa pessoa e quem é essa banda, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Foi demais. Pronto. Um pouquinho menos. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó. Who was she? Quem era ela? Primeiro vai completar, ler e descobrir quem é ela, quem é essa pessoa famosa. E para terminar, nós temos uma banda aqui, né? What band was it? Qual era a banda, né? Que banda era? Primeiro completa com was ou were e depois descobre que banda é essa. Tem até aqui o nome que é Liverpool, England. É uma banda bem conhecida de lá. E no final nós temos palavras fora de ordem. Está embaralhado. Cada palavra dessa significa uma profissão. Só que está embaralhado. Você vai desembaralhar e formar um nome de uma profissão, né? Pode ser actor, ator, pode ser actress, atriz. Então, engineer, engenheiro. Então, você vai descobrir que palavras são essas aqui, que profissões são essas, desembaralhando cada palavra. Nessa parte aqui, você vai olhar uma figura e escrever a profissão que você vê, né? Nessa ordem aqui, qual é a profissão de cada um? Você vai escrever aqui um vocabulário dizendo essa aqui, e diz o nome da profissão dela, esse, cada um até o final. Você pode escrever e separar por vírgula, né? O nome de cada profissão aqui. Bem fácil esse. No final, a última atividade, você tem aqui, ó, mude as frases do presente para o passado. Então, eu tenho aqui, ó, you're my neighbor. Você é meu vizinho. Como é que ficaria? Você foi meu vizinho. Era meu vizinho, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Vou dar como exemplo. Vou fazer o primeiro, ficar como exemplo, e você faz o restante. Pronto. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, you're my neighbor. Você é meu vizinho. Você era meu vizinho. Como é que fica? É só usar o passado do verbo to be. Como é que fica? You were my neighbor. Opa. Neighbor. Neighbor. Né? Então, you were my neighbor. Então, você era meu vizinho. Você é meu vizinho, você era meu vizinho. Então, aqui, cada frase dessa você vai colocar no passado, né? They're at school today. Eles estão na escola hoje. Você vai escrever, eles estavam na escola hoje, né? It's my favorite film. É meu filme favorito. Era meu filme favorito. We're at school. Nós estamos na escola. Aí você vai escrever, nós estávamos na escola. Então, é só usar o passado do verbo to be. Ou was, ou were. Do mesmo jeito. Muito bem. Então, nós finalizamos com essa atividade. Você responde em casa. E na próxima aula, nós temos um novo assunto e novas atividades. No finalzinho aqui, você tem um resumo do que nós vimos durante toda essa lição, né? Tem o nome das profissões e tem o resumo do verbo to be, né? O passado do verbo to be aqui, ó, na forma afirmativa. I was, she was, he was, it was, you were, we were, they were. Tem todo o resumo. Então, até a próxima aula. Bye, bye.